Fala moçada, beleza? Tudo na paz? Estou aqui para mais uma aula, aliás, uma sequência de vídeos. Eu imagino que nós vamos fazer aí 3 ou 4 vídeos com esse tema, né? Esse conteúdo novo. Está iniciando agora esse novo módulo, né? Nós vamos estudar sobre aquilo que eu amo, né? Falar sobre política, sobre a formação do Estado, sobre as relações de poder e sobre a função do cidadão. Então esse novo módulo fala sobre o Estado, poder, política e cidadania. Bom, o objetivo dessa aula é entender as relações de poder na sociedade no decurso da história até chegar nos dias de hoje. Refletir sobre as várias formas de governo, refletir sobre o conceito de Estado e sua influência sobre a sociedade, entender o papel do cidadão nas mais variadas formas de sociedade. Nessa primeira aula, nós vamos estudar sobre um breve histórico da organização burocrática moderna. Então nós vamos começar analisando como que surgiu as primeiras organizações sociais. Durante parte do período medieval europeu, não havia uma organização do Estado na forma como ela é conhecida hoje. Existia um ordenamento de territórios com base na ação de guerreiros, que se articulavam em relações político-militares assentadas em domínios de terras por eles controladas. A essa relação daria-se o nome de sucerania e vassalagem. O sucerano, ou o senhor, doava parte do seu território para outro guerreiro e, em troca, recebia apoio militar, entre vários outros aspectos. Aqui nessa imagem eu coloquei a imagem de um guerreiro viking, porque ele representava, os vikings representavam aquele povo ao norte da Europa. Eles invadiam e dominavam boa parte do território europeu. Então as relações sociais eram com base nessa relação de sucerania e de vassalagem. Quem ficava na terra, né, tinha que passar parte dos seus ganhos para o sucerano, né? Vamos falar agora sobre as monarquias medievais. Algumas organizações mais complexas, como o Sacro Império Carolíngio e o Sacro Império Romano-Germânico, mesmo correspondendo ao modelo de sucerania e vassalagem, tinham tantos vassalos que eram considerados reis. A relação política era marcada por vínculos de parentesco. Gente, isso é muito importante. Tá? O que tornava o gerenciamento dessas organizações um negócio fundamentalmente familiar. À medida que outras áreas eram sendo conquistadas, era passado para um filho, para um genro, para um conhecido, um amigo, um primo e assim por diante. Eram muitas as pessoas dentro da própria família. Então acabava por se tornar um negócio familiar. Tem aí, né, o contexto, né, o início dessa marca que era passado de pai para filho. Vamos falar das relações políticas medievais. Podemos dizer que as relações políticas obedeciam ao princípio de horizontalidade, ou seja, entre os nobres, né, todos estavam na mesma posição e eles conduziam a sociedade da época. Contudo, existiam também as relações de verticalidade, porque tinha os nobres e tinham também os não nobres. E aí um destaque para os camponeses. Tinham lá os artesãos, comerciantes, ferreiros e assim por diante. Mas os camponeses tinham um destaque especial nessa relação. A relação vertical. O campesinato ele sujeitava-se ao pagamento de tributos em troca de proteção e da possibilidade de trabalhar nas terras do senhor feudal. O camponês, portanto, era súdito do nobre, submetendo-se à vontade, a sua vontade, né, a vontade do nobre, em troca principalmente do uso da terra. Boa parte do seu trabalho era passado para o nobre, para o senhor, para o nobre, do nobre para o senhor feudal, em troca do uso dessa terra. Havia essa sujeição. Com a burguesia mercantil, pessoal, uma breve explicação antes da gente analisar esse slide, né? É interessante que durante o início dos burgos, os burgos eram cidades, né? Durante o fim da Idade Média, entre os séculos XI até o início do século XIV, né? Os nobres passaram a exigir o pagamento dos camponeses
na forma de dinheiro, não apenas mais na forma de produtos. E muitos desses camponeses passaram aí para as cidades, para os burgos, né, para poder vender a sua produção e conseguir esse dinheiro. Então surge aí a burguesia mercantil. Então surge aí no final da Idade Média, no século XIII, né, com as cruzadas, com o fortalecimento das atividades comerciais no mar Mediterrâneo. A autoridade real é fortalecida e surge a formação de uma classe social interessada na centralização política, a burguesia mercantil. Vamos falar agora da época moderna. Essa época se caracterizou por reordenar um modelo político medieval, centralizando o poder absoluto do rei e um Estado com a maior capacidade de atuação. Ali no século XIV, XV, né, passa então a surgir aí a figura de um Estado mais atuante, né. Houve também a formação de uma corte, representada por uma nobreza de sangue, e por burgueses que se enriqueceram comprando títulos de nobres. A classe burguesa foi enriquecendo por causa do mercantilismo, por causa da atividade mercantil, o comércio, né, e com esse enriquecimento foi adquirindo títulos de nobreza. Surgimento do capitalismo. Nesse sentido, surge o desenvolvimento das atividades capitalista e o incremento do poder econômico de grupos burgueses. Surge aí a Revolução Industrial, pessoal. Surge a classe burguesa, surge a classe capitalista, surge a ideia do empreendedorismo. Essa classe que surge aí com o iluminismo no século XVIII enxergava o Estado como um empecilho. Esse governo absolutista, esse governo que controlava tudo, era um empecilho para o mercado. Surge o desenvolvimento de forças capitalistas que se baseavam na impessoalidade das relações políticas e uma maior racionalidade da organização estatal. Surgem aos poucos os funcionários públicos, que vão substituindo a nobreza e também os membros da igreja. O Estado moderno, pessoal, a substituição dos nobres por funcionários altamente treinados e especializados, escolhidos em concursos públicos e que primam pela impessoalidade na realização do seu serviço, tem sido a característica do novo modelo do Estado pós-absolutista. Surge uma figura extremamente importante para a manutenção do Estado da forma como ele é hoje. O funcionário público. Esse novo perfil de funcionário público é a base do burocrata moderno. Dessa forma, espera-se, né, ou esperava-se, que o Estado funcione afastado da esfera religiosa por meio de um processo de laicização. O Estado ele precisa ser laico, né? O Estado ele precisa começar a andar com as próprias pernas, andar de uma forma em que ele esteja igualmente distribuído nas esferas de poderes, no legislativo, no executivo, no judiciário, não tem uma influência forte mais da igreja, da religião. É claro que nós ainda vemos nos dias de hoje muitos estados modernos que têm uma forte influência religiosa, basta ver aí na região do Oriente Médio. Esse processo de Estado laico começou a se consolidar a partir do século XIX. Desse movimento de laicização do Estado, né, o Estado passa a controlar as informações sobre os seus cidadãos, passa a emitir certidão de nascimento, de casamento, de óbito, surge o CPF, surge o RG, né? Isso melhora o sistema de arrecadação de impostos, evidentemente, né? Fica muito mais eficiente e, ao mesmo tempo, o Estado passa a ter um controle maior sobre o cidadão, né? Passa a garantir mais direitos, saúde, educação, segurança, passa a defender ou a restringir a sua liberdade individual, a questão das leis, das multas, o comprometimento com o comportamento do Estado, com a manutenção do Estado da forma como ele é conhecido. Pessoal, é isso aí, né? Chegamos ao fim da primeira parte. Na próxima aula, como vocês já viram aí um spoiler do próximo título, né? Nós vamos falar sobre a burocratização estatal, né, proposta pelo Max Weber. Por enquanto é só, até a próxima aula, fiquem com Deus. Valeu!